Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando sequência aí no nosso curso de programação orientada a objetos com PHP, neste vídeo veremos o que é o método construtor e também o que é o método destrutor. E é claro, como trabalhar com ambos, utilizando o PHP. Então, vamos lá. Basicamente, o método construtor ele é utilizado para realizar inicializações dentro da nossa classe. Então, por exemplo, naquele momento que você está utilizando o operador new e o nome da classe, naquele momento, um método construtor ele é chamado pelo PHP, ele é chamado automaticamente, né? Ele é invocado. E o método construtor ele pode ou não receber parâmetros. Então, por exemplo, quando a gente não define um método construtor explicitamente, o PHP ele define um para a gente, beleza? E claro que quando o PHP define o método construtor automaticamente, ele não recebe nenhum parâmetro. Porém, a gente pode sim definir um método construtor e também pode ou não passar parâmetros para ele. Aí fica a nosso critério e, é claro, ao critério aí do escopo que a gente precisa atender. Beleza? E para que serve também? O método construtor, como eu já falei, ele serve para inicialização, ou seja, a gente inicializa os dados dentro dele, né? E esses dados, por exemplo, são geralmente o que? São aqueles dados que são obrigatórios para manter o funcionamento correto da nossa lógica dentro da classe. Então, por exemplo, tem método que a gente chama que precisa obrigatoriamente ter aquele dado. Só que a gente, por convenção, a gente acaba não passando, por exemplo, parâmetro no método e a gente acaba recebendo aí esse parâmetro lá no método construtor. E aí o método construtor inicializa e a gente tem acesso a esse dado sem nenhum problema. Beleza? E outro ponto, tudo que foi inicializado dentro do método construtor, então toda a classe tem acesso a ele. Beleza? Então a gente vai ver isso na prática agora e depois a gente vai ver o que é o método destrutor e também como utilizá-lo, né? Como ele funciona. Beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar ele de usuários, né? Uma classe usuários. Lembrando que classe no PHP sempre inicia com a primeira letra em maiúsculo. Como estou utilizando o PHP 7, eu vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. Tá? Então, vou criar aqui a minha classe class usuários e vou definir aqui o corpo da minha classe. Lembrando que o nome da classe tem que ser com o mesmo nome do arquivo, beleza? Isso é uma convenção do PHP também, é boa prática. Então, vamos lá. A minha classe, ela vai ter, esta classe aqui eu vou definir apenas dois atributos, ou seja, duas características, que são o nome e a idade. Então, public string nome e por fim public int idade. Beleza? E agora eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer a inicialização desses atributos. E como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando o método construtor. Beleza? E como é que eu utilizo o método construtor dentro do PHP? Diferentemente de Java e do C#, que a gente utiliza o construtor da seguinte maneira, assim, ó, string, nome, int, idade, por exemplo, e define aqui o corpo. No PHP, a gente tem um método construct, que ele é um método mágico do PHP. E o que significa? Significa que ele é chamado automaticamente assim que uma instância é criada. Então, como é que a gente faz para utilizar esse método mágico, né? Que é o construct? A gente utiliza public, né? O construtor público. Se a gente não definir público, automaticamente o PHP vai definir o construtor público para a gente. Então, public function. E vamos utilizar aqui underline construct. E vamos chamar aqui e vamos definir aqui o nosso corpo do nosso método. Beleza? Então, tá aqui. Todo método mágico no PHP começa com underline. Tá? Então, o construct ele é um método mágico. E tá aqui. Então, neste momento aqui, por exemplo, eu posso ou não passar parâmetros para esse método construtor. Beleza? Então, agora que eu já tenho ele, eu preciso o quê? Definir os parâmetros para fazer o quê? A inicialização dos meus atributos. E como é que a gente faz isso? Muito simples.
Então vamos lá, o meu primeiro atributo aqui, ele é um nome, e o nome é do tipo string, então vou definir aqui o parâmetro nome do tipo string, então tá aqui, tipo string, parâmetro nome. Vou definir a mesma coisa para o idade, então int idade, beleza? E um ponto, esses parâmetros, eles são obrigatórios, tá? Depois a gente vai ver aqui a passagem de parâmetros opcionais. Então, vamos lá. Beleza, agora eu já tenho aqui acesso aos meus parâmetros e agora eu preciso passar eles para dentro aqui dos meus atributos, né? Eu preciso que meus atributos recebam esses dados. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza aqui a pseudo-variável this. Esta variável, ela indica que eu estou referenciando dentro da própria classe, tá? Então, seja por exemplo, para acessar um atributo ou seja para acessar algum método, é com o this que eu vou utilizar aqui dentro da classe. Tá? Isto em caso de classes que são instanciadas, ou seja, que a gente precisa utilizar o operador new. Em classes estáticas, por exemplo, a gente não precisa utilizar o this. E a gente vai ver isso mais para frente quando a gente ver um pouquinho mais de orientação a objetos. Beleza? Então, this, e vou chamar aqui o nome do meu atributo, que é nome, e vou passar aqui para ele nome. E vou também chamar aqui o this idade, meu atributo idade, e vou passar aqui também o meu parâmetro idade para ele. Prontinho, pessoal. Isto aqui já foi feito a inicialização dos meus atributos dentro da minha classe, beleza? E como é que eu posso testar isso? É muito simples. Vamos criar aqui um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de teste construtores e destrutores.php. Vou importar esta minha classe aqui com require aqui para dentro do meu arquivo, né? Então estou importando aqui a minha classe usuários e simplesmente vou criar aqui uma variável usuários para receber aqui o que? O meu objeto. Então vou criar aqui a minha instância usuários. Perceba que ao fazer isto ele está me falando aqui, ó, eu preciso que você me informe o nome do tipo string e também uma idade do tipo inteiro. E o que acontece se eu não informar? É muito simples, pessoal. Se eu não informar nada, o PHP ele vai dar um erro fatal. Por quê? Porque esses parâmetros são obrigatórios. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu terminal e executar este programa, ele vai simplesmente falar aqui para mim, ó, que deu um erro aqui na contagem de argumento, aqui, né, um argument counting error, e ele está falando aqui para mim que está esperando dois parâmetros, aqui, ó, dois parâmetros, e que eu passei 0, ou seja, eu não passei nenhum parâmetro aqui para o método construtor. E perceba que ele já chamou aqui, ó, o método mágico construct. Beleza? Então eu preciso passar os dois parâmetros para ele, nem que seja, por exemplo, vazio e 0. Mas eu preciso passar os dois parâmetros para ele. Então perceba que ao fazer isto, ó, ele já não deu mais erro. Então, por exemplo, vou passar aqui Jones e vou passar aqui 30. Beleza? Ó, não deu erro. E agora como é que eu posso testar isso? É muito simples. Eu vou exibir aqui a mensagem, eu vou dar um echo, vou colocar aqui nome, vou concatenar aqui com o meu objeto, chamando aqui o meu atributo nome. Vou pular uma linha. E vou fazer a mesma coisa aqui com a idade. Então, idade, vou concatenar aqui com o meu objeto usuários, chamando aqui meu atributo idade. Beleza? Ao fazer isto e executar, tá lá. Eu tenho exatamente aqui o nome Jones e também aqui a idade de 30. Então, quer dizer, funcionou perfeitamente aqui o meu atributo. Né, o meu método construtor, ele fez a inicialização dos meus atributos, beleza? E como você tem certeza, Jones, que isso funcionou? Bom, se eu definir aqui, por exemplo, esse outro nome aqui, sobrenome, e executar, tá lá, exatamente o mesmo nome que eu passei aqui. Então perceba que a inicialização está ocorrendo perfeitamente aqui dentro do meu método construtor. E, bom, vamos lá, mais um ponto. E se eu quiser, por exemplo, deixar o parâmetro idade como opcional?
É muito simples. Eu venho aqui, utilizo o sinal de atribuição e defino aqui um valor que eu quero que ele seja, por exemplo, padrão. No meu caso, vou definir 0. Tá? Então, ao fazer isto, se eu voltar aqui e remover o 30, perceba que ele já não vai mais exigir para mim, tá? Ele não vai falar mais que eu preciso de 2 parâmetros obrigatórios. Então, quando eu executar aqui este comando, por exemplo, ele já vai funcionar perfeitamente. Então tá lá, nome Jones dos Santos Clementino e idade 0. Beleza? Por que 0? Porque eu defini que aqui é 0. Mas se eu quisesse falar aqui que a idade, por exemplo, tem que ser 18, ao executar novamente, tá aqui, ó, idade de 18. E eu não defini a idade aqui, ó, eu não passei. Mas agora, se eu passar, por exemplo, uma idade de 30 novamente, ele vai pegar o que eu passar aqui. Então, por isso é parâmetro opcional. Beleza? Então, beleza, isso aqui são os parâmetros opcionais. Um outro ponto importante, os parâmetros opcionais, eles devem ser declarados, né, definidos depois dos parâmetros obrigatórios. Tá? Se você inverter, vai funcionar? Vai funcionar. Mas, por convenção e por boas práticas no PHP, você deve utilizar aí os parâmetros opcionais depois dos obrigatórios. Beleza? Então, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, idade como parâmetro opcional e o nome aqui como parâmetro obrigatório, né, mas como segundo parâmetro, se eu vier aqui e mudar a ordem, então eu vou colocar aqui 30, assim ele vai funcionar. Ó, perceba que o resultado foi o mesmo. Mas agora, digamos assim, ó, como idade é um parâmetro opcional e eu não quero passar, se eu tirar ele e executar, isso aqui vai dar um erro. Ele vai falar que o primeiro parâmetro ele é do tipo inteiro e eu passei uma string. Beleza? Por quê? Como o primeiro parâmetro é opcional e ele é do tipo inteiro, eu estou só falando assim, só quero passar o nome que é obrigatório. Só que o nome ele vai acabar virando o primeiro parâmetro. Tá vendo? Então, por isso que ele dá essa mensagem de erro aqui. Mesmo o nome sendo aqui o segundo parâmetro e o idade sendo o parâmetro opcional. Beleza? Então, se eu quiser que isso funcione, eu teria que fazer assim, ó. Para manter o mesmo efeito, né? No caso lá os 18, eu teria que fazer desta maneira. Beleza? Então, por convenção, lembre-se, primeiro os parâmetros obrigatórios e depois os opcionais. Beleza? Mais um ponto importante, pessoal. O construtor, ele não retorna nada. Tá? Ele é um método do tipo void, ou seja, que não tem retorno. Isso significa, por exemplo, que eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, e colocar assim, ó, mensagem do construtor. Se eu executar isso aqui, ele vai funcionar? Não, ele vai funcionar. Só que eu tenho que inverter aqui os parâmetros também, né? Porque eu já voltei ao normal lá. Então vamos lá, voltar aqui o idade e o... Então tá aqui, novamente. O nome obrigatório e a idade opcional. Beleza? Então tá aqui. Se eu executar, vai funcionar? Vai funcionar. Beleza? Ele vai funcionar. Tá lá, funcionou sem nenhum problema. Só que perceba que ele não retornou nada para mim. Tá vendo? Eu coloquei lá o return, ele não retornou. E mesmo que, por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui, ó, para ele retornar, ele vai dar um erro. Tá vendo? Tá falando que eu não posso converter um objeto para uma string. Então perceba que no construtor eu não posso ter retorno. Beleza? Então esse é outro ponto importante aí sobre os construtores no PHP. Então agora o que a gente precisa conhecer? Agora a gente precisa conhecer que existe um método chamado destruct, que é o destrutor. E o que esse método destrutor faz? Ele simplesmente é chamado a partir do momento que todas as referências do objeto em questão são removidas da memória. Tá? Ele destrói, ele é chamado para realmente destruir. Fala assim, ó, limpei todo o lixo que ficou para trás e a vida que segue. Só que
o método destruct, por exemplo, ele é chamado automaticamente pelo PHP e, por convenção, a gente não chama ele dentro da nossa classe, a não ser que a gente queira executar aí alguma coisa que realmente necessite ser chamada aí no momento que o destruct é invocado, beleza? Mas vamos ver como que funciona. Então, eu vou definir aqui um método destruct. Então, vou simplesmente dar um public function. E da mesma maneira que a gente definiu o método construtor, eu vou fazer com o método destruct. Então, underline, underline, chamar aqui destruct. E vou definir o corpo dele. Ao fazer isso, eu vou simplesmente fazer o que? Eu vou exibir uma mensagem que vai ser chamando o método destrutor. Ponto aqui, beleza? Simplesmente isto. Então, a partir de que momento eu vou ter acesso a esse método? A partir do momento que esta linha aqui, por exemplo, for executada, beleza? E o objeto for removido da memória. Então, por exemplo, ao executar aqui, então perceba, ó, ele chamou aqui o idade, né? Aqui as nossas mensagens aqui, e depois chamou o método destrutor automaticamente, ou seja, eu não precisei invocar ele. O PHP se encarregou de invocar ele automaticamente para mim. Beleza? Então, isso significa também que ele funcionaria da mesma maneira se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu eliminasse a variável da memória, ou seja, se eu fizesse isso aqui, ó, usuários. Isso aqui eu estou matando a variável, beleza? Eu estou tirando a atribuição dela, eu estou realmente assim, é como se a variável nem fosse declarada, beleza? Então, tanto é que se eu vim aqui, ó, ele fala assim, ó, a variável usuários não está declarada, tá? Então, ao fazer isto, se eu deixar do jeito que está aqui e executar, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai chamar aqui, ó, ele vai dar a mensagem aqui, chamando o método destrutor, vai dar um notice, uma mensagem aqui, e vai mostrar aqui que a variável usuários está indefinida, porque realmente está indefinida. Então, para isso que serve o método destrutor, beleza? Ele é simplesmente para garantir aí que as coisas sejam executadas no momento em que os objetos forem eliminados aí da memória, no caso. Beleza? Então, pessoal, sobre método construtores e destrutores no PHP, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito para vocês. É bem utilizado o método construtor no PHP, beleza? O método destrutor ele não é muito utilizado, mas se você precisar utilizar, você pode invocá-lo explicitamente, sem nenhum problema. E qualquer dúvida, vocês postem aí nos comentários que a gente sempre responde vocês. Beleza? Então, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal aí, de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e para que conteúdo como este continue chegando aqui no canal. Beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.